Olá, seja bem-vindo ao Universo Doc Podcast, de carreira médica a gente entende. Eu sou Guilherme Sargentelli e hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer de ter comigo o psiquiatra Alexandre Schreiner, meu amigo há quase 50 anos. Então, Alex, já vou começar a te chamar de Alex. Hoje vamos falar sobre um episódio de muita relevância. Setembro Amarelo, cuidando de quem cuida, a saúde mental no universo médico. Alex, seja muito bem-vindo. Olá, Alexandre Schreiner, colega do Guilherme, que eu também agora vou chamar de Gui. Sou médico psiquiatra, como o Guilherme já me apresentou, tenho uma trajetória profissional de pouco mais de 30 anos. Atualmente eu estou vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalho no setor de promoção e prevenção em saúde do trabalhador. E é um enorme prazer aqui estar com vocês para a gente trabalhar esse tema, né, Guilherme, que é extremamente importante e relevante em torno da questão da saúde como um todo. Tem a questão da saúde mental, que a gente vai estar conversando, e é um tema que é importante destacar como um tema de saúde, porque muitas vezes tem esse estigma, vamos dizer assim, de que o suicídio é algo que não deva ser falado, e a gente exatamente preconiza ao contrário. A gente é importante conversar sobre esse tema que tem a ver com as nossas vidas e a questão da saúde como um todo. Perfeito, Alex. Bom, você já então começou a apresentação do nosso tema, mas eu queria usar aquele jargão de vamos começar pelo início, de que a gente está falando do Setembro Amarelo, né? Porque a gente que está iniciando agora o mês de setembro e tal, usa esse nome, o Setembro Amarelo. Por que a gente está dando esse nome, né? Queria que você explicasse um pouquinho para quem nos ouve. Esse Dia Mundial, dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, ele foi criado há alguns anos, vou saber precisamente a quantidade, né, de anos anteriores, e ele foi muito vinculado na época a uma história de um acidente, né, de um jovem que tinha um carro, né, com essa cor, e acabou simbolizando essa data em torno desse evento trágico, e a Associação Mundial de Prevenção ao Suicídio, que depois criou essa campanha, e essa campanha foi também apoiada pela Organização Mundial de Saúde, e acabou ficando simbolizado como o Setembro Amarelo. Um aspecto importante é que essa data também é relevante, penso eu, é que tem importância a gente falar do suicídio, como a gente falou, né, em relação a um grande problema de saúde pública. Tem os dados, se a gente puder acessar, né, o material eu sempre me pauto no meu trabalho lá na universidade em relação a muitos materiais da Organização Mundial de Saúde. Então, na própria organização comenta isso, né? Principalmente, por exemplo, na faixa etária, né, de entre 18 a 29 anos, ou melhor, de 15 a 29 anos, ou seja, pegando adolescentes, adultos jovens, chega a ser a quarta principal causa de morte. E isso vai se refletir um pouco depois, provavelmente, à medida que a gente for conversando, em relação à questão da saúde do médico e a saúde do médico jovem. Depois a gente vai poder, talvez, abordar um pouco sobre esse aspecto. Mas, para além da questão do suicídio, que é fundamental que essa data ela possa nos fazer chamar a atenção para esse tema, ou seja, que os gestores públicos, formuladores de políticas públicas, secretarias, né, sejam do Ministério da Saúde, secretarias estaduais, municipais de saúde, possam promover ações relacionadas ao tema, profissionais de saúde, profissionais de educação, comunicadores, e a população em geral possa conversar sobre o tema, sobre o sofrimento mental, sobre locais de apoio, acesso a serviços de acompanhamento, tratamento, que isso é uma outra questão também. Ou seja, esse tema também nos faz ver a importância e a dimensão da saúde mental nas nossas vidas. Então, para além da questão do suicídio, ou reforçando a importância do tema, mas também o tema da questão da saúde como um todo, a saúde mental e a saúde como um todo, né? Perfeito, Alex. Eu achei interessante que você estava falando da Organização Mundial de Saúde. Eu ontem
pensando na nossa conversa de hoje, eu tinha trazido justamente uns dados desses, falando de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo, sendo justamente o que você colocou, né, a quarta maior causa de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Então, eu acho que isso em si já expressa uma relevância muito grande. E aí, eu já queria fazer um gancho com duas situações que você colocou. Nós estamos falando para colegas médicos, nós somos médicos, e aí você falou dessa questão da realidade dentro do ambiente médico. A gente sabe a tensão que é trabalhar com medicina, né? Na realidade, a gente sabe quais são os desafios que isso se apresenta para a gente nas diversas especialidades, que inclui o universo médico. E, na realidade, como você está vendo hoje essa questão, né? E eu já te coloco uma dobradinha de perguntas. Como você está vendo essa questão dentro da realidade médica, o burnout médico, e principalmente, você falou muito dessa questão de uma saúde global, a gente fala muito da saúde orgânica, saúde mental, e hoje em dia a gente está trazendo muito esse conceito da saúde existencial, né? Como que você vê essa realidade toda e a relevância desse tema dentro do ambiente médico e a importância de a gente discutir isso? Eu considero assim, uma questão, Guilherme, que é, quando a gente fala de saúde mental, a gente tentar precisar um pouco esse termo. Acho que a gente tem algumas linhas aí de análise, de reflexões importantes, para depois a gente abordar a questão da saúde mental e a questão, ou seja, por exemplo, de um exemplo, né, de sofrimento, que é o burnout médico. Mas antes de pensar um pouco, a gente ampliar a conversa em torno desse conceito de saúde mental. Então, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes, no dia a dia, a gente está se referindo apenas à questão dos serviços, da assistência no campo da saúde mental. Então, a gente fala de política de saúde mental, fala de secretarias, né, gerência de saúde mental, algum órgão, né, regulador disso. A gente fala de políticas de promoção da saúde mental, a gente fala de profissionais de saúde mental, a gente fala de usuários de saúde mental, ou seja, a gente fala de algo em torno desses serviços. E esse é um tema realmente relevante, principalmente no nosso país, né, em desenvolvimento, ou um país considerado de economia né, média, o qual ainda existe uma dificuldade. Quer dizer, fora, mesmo nos grandes centros, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de acesso, e muito mais no nosso país continental, a possibilidade, né, através, seja do Sistema Único de Saúde, de uma organização de rede de atenção à saúde mental. Então, isso é um tema importante e isso pode estar relacionado a essa questão. A outra questão, geralmente, quando a gente fala de saúde mental, é exatamente ao contrário do que seria a saúde, ou seja, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando, na verdade, de problemas de saúde mental, né? Então, como é que a gente estava começando no início, né? Panorama de saúde mental no Brasil, no mundo e no universo médico. Então, em geral, a gente vai estar falando de problemas de saúde mental. E isso é um viés que, por um lado, claro que é importante a gente falar de sintomas, de sofrimento mental, isso é um outro termo, sofrimento mental, sofrimento psíquico, porque esse termo de problemas de saúde mental vem também no bojo de toda uma trajetória relacionada à desestigmatização em torno desse tema, porque devido à sua própria história, a história da psiquiatria, a história asilar, a história de exclusão. Então, quando a gente sempre tocava nesse termo de problemas relacionados à nossa questão de saúde psíquica, isso veio até hoje existe, né? Mas com muito mais, digamos, pesado, né? Esse contorno de exclusão, e que esses termos vieram facilitar a comunicação. Então, quando a gente fala de problemas de saúde mental, a gente vai também, novamente, voltando ao trabalho da Organização Mundial de Saúde. Teve um relatório, né, em 2022, que eles fizeram um levantamento no mundo todo das principais questões de saúde mental. Então, uma questão é a distribuição e a prevalência, a incidência e prevalência de sintomas e problemas de saúde mental nas populações. Sem dúvida nenhuma, três grandes áreas, né, de problemas de saúde mental a gente pode considerar, que são os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos
transtornos de uso de substância, álcool, né, tabaco e outras substâncias. Eu estou comentando esse panorama geral porque isso tem a ver também com o universo médico, porque o médico ele vai estar também, quando a gente faz levantamentos relacionados, seja a população de estudantes, seja a população de médicos residentes, médicos jovens, depois médicos já com a carreira mais estendida, são esses problemas que também vão estar incidindo na população médica, com algumas diferenças, que a gente depois pode até detalhar um pouco mais. Mas é importante esse panorama geral porque a gente está dentro desse universo, né, da população como um todo, sofrendo as mesmas questões, vamos dizer assim. Uma outra questão que a OMS destaca, tem essa primeira que a gente abordou, do acesso ao serviço de saúde e do quais são os fatores de risco, né, seja de risco e de proteção relacionados à saúde mental. Esse assunto é extremamente importante por conta de que exatamente aí temos uma chave para depois a gente falar, quer dizer, do como é que a gente pode trabalhar para a prevenção e promoção da saúde, no caso nosso aqui, no nosso escopo do universo médico. Então, dentro do conceito de saúde mental, a gente lembra daquilo, a gente sempre fala, né, Guilherme, daquele conceito exaustivamente trabalhado e discutido, já antigo, né, mas que ainda permanece como uma grande referência, que é o conceito de saúde da OMS de 1948, né, que é aquele que fala de que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não é apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, esse aspecto, quando essa conceituação nos recorda de que nossa saúde tem a ver com dimensões físicas, mentais e sociais, e a gente pode estender, vamos dizer assim, que são aspectos genéticos, aspectos biológicos, fisiológicos, comportamentais, mentais, o social a gente pode dobrar em cultural, no momento histórico. Então, são todas essas dimensões que vão estar influenciando, digamos, para o bem, né, para um bom desenvolvimento da nossa saúde, ou, infelizmente, como fatores de risco, que aí, dentro até do campo da promoção da saúde, a gente fala muito dos determinantes sociais da saúde. Então, digamos, é uma estrutura macro que nos envolve, quer dizer, tem as questões individuais, nossa dinâmica mais sócio-familiar, mas tem as questões macro. Por exemplo, nós que vivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente, de alguma forma, nós somos quase que especialistas nisso, porque a gente o tempo todo está às voltas com alguma questão mais ampla, né? A gente, recentemente, aí um viés aí do nosso momento dessa semana, da semana passada, com a qualidade da água, né? Teve um problema com a qualidade da água. O deslocamento, a via pública, seja de transporte público, seja para andar. Eu até acho que eu já comentei isso com você. Eu estou sempre, às vezes, quando eu viajo assim, para uma cidade um pouco mais tranquila, tal, eu digamos, valorizo muito a possibilidade de caminhar. Tem até um conceito de caminhabilidade, quer dizer, ou seja, o que aquele ambiente favorece ou não favorece você poder caminhar. E a caminhada, claro, a gente tem, é um dos pilares aí do que a gente chama de atividade, né, da atividade física, um dos pilares da saúde. Então, você ter uma cidade, você viver num ambiente que favoreça você ter uma boa alimentação, né, tenha, né, água, saneamento básico, acesso à saúde, educação, lazer, né, que a gente muitas vezes esquece, né, principalmente no universo médico, muitas vezes a gente acaba não cuidando desses intervalos, vamos dizer assim, para uma restauração de energia. Então, um ambiente que nos favoreça, que esse acesso, ele, sem dúvida alguma, ele é um ambiente promotor da saúde. Ao contrário, ele é um ambiente, infelizmente, que vai contribuir para adoecimento, vamos dizer assim, né? Então, é só uma ideia mais geral em relação à questão da saúde. E quando a gente fala desse conceito também mais amplo de saúde, essa palavra bem-estar, e aí tem a chave, talvez, importantíssima do que a gente está falando, que tem a ver com a questão da saúde mental do universo médico. Então, o bem-estar,
Novamente, a Organização Mundial de Saúde também tem algumas referências sobre isso, tem algumas conceituações. Então, o bem-estar, a saúde mental, ela pode ser qualificada como um bem-estar mental, que a Organização Mundial de Saúde, ela indica 4 tipos, né, de desenvolvimento para a saúde mental, que seria a questão básica, que a gente está o tempo todo também, digamos, trabalhando, que é a questão da conexão social, ou seja, aí já trazendo para o universo médico, vamos dizer assim, o quanto o médico tem do seu suporte sociofamiliar, ou seja, se tem suporte ou não familiar, se ele tem a questão dos amigos, a questão de uma vida social mais ativa, de um outro, que talvez, muitas vezes, o próprio local de trabalho possa ser esse ambiente social de que dá um senso de pertencimento, né, de valorização dele ou não. Então, isso são coisas que vão estar de um lado ou de outro, né? Mas o senso de comunhão, de estar junto de pessoas é importantíssimo para o nosso bem-estar, saúde como um todo e bem-estar mental. A funcionalidade é o conceito, ou seja, o quanto a ser saudável, o quanto a gente consegue ser funcional com as nossas coisas do dia a dia. Eu posso estar com uma pequena dor, uma pequena alteração osteomuscular, um pequeno desconforto, né, de algum outro sistema, posso estar preocupado com alguma coisa, mas se eu consigo, de alguma forma, manejar isso e funcionar, eu tenho uma possibilidade de vida saudável. Uma outra dimensão disso é a questão de você ter a questão da conexão social, funcionalidade, tem a questão de algo que é muito falado, a resiliência, ou seja, o enfrentamento dos problemas. Isso é um aspecto fundamental para o médico, porque dentro do seu universo, e a gente pode falar o seguinte, quando a gente fala do universo médico, é um universo extremamente complexo, porque depende, ele tem uma atividade, para ser médico ele tem um caminho em torno de, como a gente estava falando antes, né? Ele é um médico que está iniciando a sua carreira, é um médico que está no meio da carreira, é um médico que já está se aproximando de algum nível, né, de retirada e aposentadoria. Ele tem vários vínculos, ele tem vínculos públicos, ele tem vínculo privado, ele é um empreendedor, ele tem consultório, ele tem uma empresa, ele tem uma clínica, ele tem um trabalho de docência, tem um trabalho de pesquisa, então é um universo realmente bastante complexo e todas essas características, vamos dizer, socioocupacionais vão estar influenciando num grau desse bem-estar do médico. Ao falar de bem-estar, a gente fala de qualidade de vida também. Então, a qualidade de vida, a própria Organização Mundial de Saúde também tem, inclusive até tem um instrumento de avaliação de qualidade de vida com algumas dimensões, a dimensão espiritual, a dimensão que você até comentou agora há pouco, né? Quando a gente fala de dimensão espiritual, isso também, inclusive, tem sido uma quarta dimensão muito valorizada nesse conceito. Quer dizer, a saúde é física, mental, social e também espiritual, no sentido desse senso de autoconsciência, do estar no mundo, de estar integrado a outras pessoas, a minha comunidade, um senso de realização pessoal. Então, isso tudo são aspectos que estão nesse fundamento do bem-estar, estão no fundamento da qualidade de vida e que na fragilidade, na ausência deles, com certeza isso acaba se tornando uma brecha para o sofrimento. Né? Não, genial, Alex. Você nos apresentou assim, um leque de conceitos muito interessante, a gente poderia ficar o dia todo falando sobre eles, mas assim, eu queria fazer alguns recortes e tentar unir esses recortes para reforçar um conceito muito interessante que você estava entrando agora e por isso eu quis fazer a pergunta. A gente... Para mim, você apresentou, e para quem nos ouve, essa questão do bem-estar, né? Quer dizer, você já falou bastante sobre isso, mas assim, nesse recorte do bem-estar, e usando de novo um link com a palavra qualidade de vida, que é uma palavra que às vezes a gente banaliza, mas que ela é fundamental na nossa vivência, e fazendo o recorte justamente com esse ambiente médico, e aí você falou de novo de jovens médicos mais maduros, médicos que se aproximam da sua aposentadoria, como você acha que na realidade existe, e é claro, essa pergunta
pergunta, que eu vou fazer uma pergunta que ela não cabe de uma forma assim pragmática uma resposta, mas cabe talvez a gente dar mais espaço ainda a essa tua fala, dessa questão do bem-estar como uma ferramenta, como assim, uma melhora da qualidade de vida e uma forma preventiva de evitar isso que você usou de uma forma que eu gostei muito, do sofrimento mental, né? Dessa questão do quanto essas angústias sensibilizam o profissional médico ao longo da sua carreira. A gente, quando estava conversando sobre a idealização do podcast, a gente conversou muito sobre isso, de trazer algumas dores existenciais, algumas questões do médico, e acho que todo o tema que a gente está falando hoje roda muito em torno disso, e aí quando eu comecei a sua apresentação, que te chamei de Alex, eu estava mostrando justamente um pilar interessante do quanto assim, uma amizade como a nossa, para a gente é fundamental na trajetória de vida da gente e empresta isso à nossa carreira. Então, eu quis fazer alguns recortes conceituais no que você colocou, do quanto esses elementos unem com a questão do bem-estar. Se pudesse desenvolver ainda mais um pouco sobre isso, o que você pensa? Sim. Acho que seria importante também, eu tinha comentado anteriormente, um aspecto talvez seja enriquecedor para a nossa conversa, é que dependendo da situação do colega médico, isso pode ter uma diferenciação até nessa apresentação desse sofrimento mental. Então, quando a gente pega a questão, voltando para o nosso tema inicial, da questão do suicídio, a gente observa que uma parcela, existia anteriormente uma discussão sobre que se existia algum tipo de trabalho mais específico ou especialidades mais vulneráveis à situação de sofrimento e sintomas. Então, a gente tem, como eu falei anteriormente, da mesma forma que os transtornos ansiosos, depressivos, e a pandemia veio destacando isso, né? Em relação ao incremento desse tipo de sintomatologia ansiosa e depressiva na população mundial, assim também aconteceu com a comunidade médica, principalmente aqueles que ficaram mais, né, na linha de frente, no enfrentamento a todo o esforço, né, de cuidados relacionados à pandemia, testemunho, né, de sofrimento, seja com os próprios familiares, com os pacientes, períodos de internação longo, mortes, sequelas e todo esse impacto negativo que a pandemia trouxe à humanidade e que a comunidade, os profissionais de saúde como um todo e os médicos dentro dessa comunidade, os profissionais de saúde também sofreram. Então, também uma incidência maior de sintomas ansiosos e depressivos em comunidade médica. É interessante alguns estudos epidemiológicos, aí eu só trago isso para depois a gente voltar ao tema do bem-estar, é que um panorama interessante é que, em geral, a população médica, até por ser uma população, que uma pessoa que teve algum acesso à educação, uma educação né, dita aqui no nosso país de nível superior, graduação, pós-graduação, tem, em geral, um acesso, né, a condições que a gente está falando desse determinante, né, de ter uma boa moradia, uma melhor moradia, vamos dizer assim. Enfim, não acaba, talvez, um pouco mais protegido em relação aos determinantes sociais de saúde negativos, vamos considerar assim. Então, essa população ela teria, digamos, em tese, uma menor até probabilidade de desenvolvimento de transtornos. Só que, por conta exatamente da natureza do trabalho, em relação ao cuidado, em relação às responsabilidades, em relação ao estresse, né, do cotidiano, ela acaba tendo alguns outros fatores que vão incidir nisso. E é interessante observar que, se realmente, em média, a questão dos transtornos, em geral, de saúde, acabam sendo um pouco menos incidentes na população médica, no suicídio se dá exatamente ao contrário. E aí algumas hipóteses, por exemplo, se uma pessoa que, né, o médico tem uma expertise em manuseio de substâncias, tem acesso a métodos mais letais, né, que podem levar ao acesso, né, a você ter o ato, né, deliberado contra a própria vida. Então, por conta desse contexto, do treinamento médico e a utilização, né, de técnicas e substâncias, acaba sendo mais vulnerável. Antigamente se falava até da questão, por exemplo, dos anestesistas. Isso
não se vê muito. Atualmente se vê um pouco assim, profissionais que circulam para emergências, hospitais, né, eu digo setes, né, de enfermaria, por exemplo, uso de substância. Algumas especialidades estariam mais também vulneráveis, por exemplo, ortopedia, psiquiatria, a própria anestesia, também por conta do uso de substâncias com frequência na sua prática. Então, dependendo do tipo de trabalho, a pessoa pode desenvolver ou não, né, algum outro, uma incidência maior de sintomas e problemas dentro da saúde mental. Voltando à situação do bem-estar, que foi a tua pergunta inicial, mas eu achei importante dar esse panorama um pouco mais geral. Então, da mesma forma que a gente estava comentando, né, que a gente tem alguns pilares, então, por exemplo, cada vez mais, na minha especialidade, a gente tem a psiquiatria clínica e tem alguns estudos e pesquisas que vão apontando, seja para uma psiquiatria vinculada ao que a gente chama de medicina do estilo de vida, que são aqueles pilares básicos que a gente trabalha, principalmente quem tem um trabalho clínico com paciente com doenças crônicas não transmissíveis. Então, trabalhar atividade física, alimentação saudável, gerenciamento do estresse, a questão do sono, que é algo que especialmente eu estou me debruçando mais agora, tentando me aperfeiçoar, me capacitar mais em torno da saúde do sono, ou seja, de você, o que favorece, quer dizer, primeiro reconhecer o sono como um pilar importante da saúde, e isso aí já tem a ver com a tua questão também, que muitas vezes o médico, dentro da sua rotina, né, de plantões, uma carga de trabalho excessiva, vários vínculos, aí tem a ver com de novo, as características socioocupacionais de cada colega, né, de cada profissional médico, dependendo do desenho dessa característica sociodemográfica, ele vai estar em maior risco, porque ele acaba não cuidando, por exemplo, desse pilar fundamental da saúde, que é o sono. Então, alimentação, atividade, gerenciamento de estresse, o contato social, de novo, você vê, a questão social, a conexão social, ela está desde como fundamento, uma característica da saúde, do bem-estar mental e, consequentemente, da saúde como um todo, como também vai estar como um pilar a ser cuidado, desenvolvido, da chamada medicina do estilo de vida, ou seja, como um fundamento importante do nosso estado mais, de que a gente possa desenvolver nossas potencialidades, vamos chamar assim, né? Então, a medicina do estilo de vida, por um lado. Outra coisa é que o outro campo de pesquisa, observação, estudo tem sido muito importante é a chamada saúde mental positiva, psicologia positiva, que é um movimento que surgiu ali no final da década de 90, início dos anos desse milênio, com um psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman. Ele tem algumas publicações aqui no Brasil já traduzidas e tem todo o movimento de psicologia positiva e consequentemente, agora de psiquiatria positiva, ou seja, a gente, como eu falei no início, quer dizer, tem um viés de a gente falar muito da saúde a partir da doença, ou seja, estudos de incidência, de sintomas, de prevalência, de transtorno na população. Isso é importante, claro. Mas o que nos favorece em relação a gerar saúde? Que é um outro conceito, seria se a gente estuda dentro da medicina comumente a fisiopatogênese, né, a etiologia e a fisiopatogênese de doenças, né, de disfunções, o que ao contrário gera a salutogênese, ou seja, que é um conceito de um outro autor, Antonovsky, o que contribui para a nossa saúde. Então, e aí de novo entra a questão esses conceitos todos associados, de bem-estar, qualidade de vida e o conceito de bem-estar mental. Então, por exemplo, algo que a gente também estava comentando aqui, esse senso que tem a ver muito com o trabalho médico. Alguns autores comentam que o trabalho médico no mundo contemporâneo
ele tem uma série de fatores que, claro que mudou o trabalho, a gente teve agora uma pandemia, no qual a gente, muito de algumas ações foram transportadas para o ambiente virtual. Claro que o impacto da tecnologia digital já vinha, né, acontecendo. Então, cada vez mais o médico, aquela questão que a gente fala muito da questão da relação, da importância da relação médico-paciente, mas que tem entre o médico e o paciente o computador, né? Então, isso, se por um lado, claro, a gente não vai negar que as ferramentas digitais estão cada vez mais presentes e facilitam nossa vida, seja através de aplicativos, né, de você poder fazer avaliações, o próprio paciente poder utilizar alguns aplicativos para se autoavaliar, se autocuidar, algo que também pode ser utilizado pelo profissional médico, aplicativos, escalas ou possibilidade de telemedicina, de atendimentos, exames, pareceres. Claro que isso não tem retorno, isso é um ganho fantástico. Por outro lado, exatamente, por exemplo, nós, né, que já temos, não vou revelar aqui a nossa, apesar que já falamos aqui de 50 anos só de amizade, mas sem dúvida, para médicos da nossa geração, por exemplo, o manuseio de tecnologia, de softwares, de recursos digitais, muitas vezes causa sofrimento, porque a adaptação a esse tipo de ferramenta. Então, isso é um aspecto. O controle também sobre o trabalho médico aumentou. Os dispositivos de controle, a agenda eletrônica, a supervisão, controles institucionais. Então, isso tudo pode, dependendo, como eu falei inicialmente, do desenho socioocupacional do profissional, também serem fatores que tiram uma característica que tem a ver com o bem-estar e tem a ver com qualidade de vida, que é o domínio que a pessoa tem sobre o seu próprio ambiente, seja o ambiente de vida e o ambiente de trabalho. Então, esse senso de domínio sobre o que a gente realiza, se a tecnologia e todo o aparato de controle, seja se o médico, por exemplo, trabalha com saúde suplementar, então toda a questão do contato com a empresa, esses controles estão cada vez mais rígidos, né, de você poder solicitar exames, solicitar encaminhamentos, solicitar pareceres, enfim. Então, isso tudo são fatores que podem contribuir para também um peso, né, levando a pessoa a se sentir, digamos, com algum tipo de dificuldade no seu dia a dia, da sua prática. Perdão, Alex. É só porque assim, eu achei muito interessante, quer dizer, resgatando essa questão que a gente falou no início, na apresentação do episódio, do cuidando de quem cuida, né? Você falou eu sei, da salutogênese, né? Quer dizer, eu achei interessante essa coisa da gênese da saúde. E aí, na medida que a gente tem uma promoção disso também, certamente a gente tem os gatilhos para a perda dessa saúde, né? E aí, pensando justamente nisso, o que você acha que, num dado momento, assim, esse profissional médico começa a perceber que essa qualidade de vida, esse bem-estar, ele está perdendo um pouco o acesso sobre isso? Eu acho assim, fazendo essa leitura inversa, né, da não promoção da saúde e a promoção justamente de eventos que são adversos a isso e que tragam a ele uma perda dessa qualidade de vida e da perda desse bem-estar e perda dessa saúde, o que você acha que ele, do ponto de vista pessoal, de autoavaliação, de avaliação do grupo que trabalha com ele e tal, ele pode perceber e talvez trabalhar um pouco mais nessa prevenção, visando essa recuperação desse bem-estar? Perfeito, Guilherme. Essa questão é fundamental, principalmente quando a gente fala de cuidado da saúde do médico, porque é algo que a gente até, acho que na nossa geração se falava muito da esmeraldite, né? Quando o médico adoece, que é sempre algo diferente, é algo difícil, verdade. Algo estranho. E talvez, de fato, exista uma fundamentação para isso, no sentido de que o médico, muitas vezes, é um paciente difícil mesmo, né? No sentido de, primeiro, se auto-reconhecer com problemas. Então, é muito comum, é extremamente comum, e isso se a gente pudesse
destacar algo, talvez, dessa nossa conversa hoje, se me fosse solicitado isso, acho que eu destacaria isso, que é esse aspecto de que o médico, ele, em geral, ele se vê como uma pessoa que não deve pedir ajuda, que ele que oferece ajuda, ele que, afinal, faz, né, diagnósticos, realiza procedimentos terapêuticos, faz um trabalho de orientação, ele que pergunta, ele que investiga. Então, como é que uma pessoa que, até pelo senso, né, comum, né, da opinião pública, é quase tido como um super-herói, como é que eu me dispo dessa, né, digamos, vestimenta, né, e essa imagem de super pessoa, de herói, que dá conta de tudo, e reconheço algum problema em mim, seja de ordem física, seja de ordem mental. E, especialmente no campo mental, então, há toda uma questão também com medo do preconceito, de como é que o médico com sintomas ansiosos, depressivos ou de outra ordem, como é que eu comunico isso? Eu vou comunicar isso para um colega, mas, puxa, mas isso, então eu vou ser afastado do meu trabalho, como é que eu vou ser visto pelos pacientes, como é que eu vou ser visto pelos colegas? Então, o medo, né, de vou perder meu registro profissional porque tive algum problema de saúde mental. Você também, por exemplo, o uso de substância. A gente sabe que o álcool também é um problema incidente na população médica, né, de consumo, de abuso e dependência de álcool. E muitas vezes a pessoa mesmo tem muita dificuldade de se reconhecer. Existem algumas pesquisas também sobre isso, de forma interessante. Por exemplo, você passa numa comunidade médica, seja de médicos de início, né, de estágio, residentes ou médicos já com uma carreira já mais avançada, você faz uma escala de avaliação mais objetiva de alguns, por exemplo, o audit, né, que é uma escala que você avalia graus de risco do consumo, do padrão de risco de consumo do álcool daquela pessoa. Então, no caso da população médica, você pode passar aquela escala, que tem 10 perguntas, e você faz uma escala, uma graduação entre uso de baixo risco, uso de risco moderado, alto risco, risco severo. Quando você compara uma avaliação desse tipo com a autoavaliação daquela mesma pessoa, você tem problema com álcool, há muitas vezes uma discrepância entre o que o médico responde dele mesmo, se eu tenho problema ou não, com o que ele pontuou numa escala como essa. Isso acontece. Isso mostra, um exemplo, né, de como o médico muitas vezes tem essa dificuldade de se ver como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, essa é a primeira coisa. A gente ter essa mensagem de que, sim, claro, nós também precisamos de apoio, precisamos de ajuda. Então, já falando, você perguntou também como identificar isso, né? Então, se auto-identificar ou identificar um colega que possa estar tendo sofrimento. Então, por exemplo, essa questão do uso de substância é algo a ser explorado. Então, por exemplo, se você percebe, se auto-percebe, se percebe em outra pessoa, que aquela pessoa está tendo um padrão de consumo aparentemente exagerado, é algo a ser, né, conversado, né, e explorado. Sintomas físicos, muitas vezes cefaleias frequentes, tremores, mal-estar gástrico, problemas digestivos, ou seja, problemas mais de ordem somática, podem estar indicando, sim, algum problema também de ordem mental e psicológica, podem estar associados. Aí, na esfera mental, sem dúvida nenhuma, se a pessoa não tem um senso, uma sensação de conseguir relaxar, uma sensação de insatisfação com o trabalho, talvez a gente possa depois entrar um pouco na questão do burnout, né? Da questão do esgotamento, mas um sentimento de que não consegue desempenhar bem suas funções, uma insatisfação frequente com o trabalho, preocupações excessivas, ideias, já a gente está, né, falando sobre o Setembro Amarelo, então, ideias de morrer, que era melhor morrer, ou de tirar a vida. Então, isso tudo, em conjunto ou mesmo isoladamente, podem ser sinais de alerta para a própria pessoa ou, se ela observar isso num colega, de chamar para conversar. E, nesse sentido, muitas vezes, dependendo também de onde a pessoa trabalha, pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil, né? Imagina um colega num plantão,
mas, né, dependendo do tipo de trabalho, ele acaba realmente não tendo a oportunidade de dividir, ou às vezes até tem a oportunidade de dividir isso, né, no intervalo. Mas de que forma também, ao longo do treinamento, isso é um aspecto também muito importante. A gente pode considerar de que desde a formação médica, ou seja, desde a graduação, é fundamental a criação de espaços de apoio. Então, para o aluno, né, para o graduando em medicina, já que a gente falou dessa imagem de super-herói, que essa imagem de super-herói não seja cultivada, porque muitas vezes a onipotência na formação médica ela é muito valorizada, muito cultivada, e isso, ao contrário, nos fragiliza, porque exatamente quando a gente não está bem, a gente fica sem recursos, sem nenhum tipo de pensamento de o que fazer naquele momento. É como se eu tivesse fracassado e não apenas sentir, não, eu sou humano, eu também tenho essas questões e preciso buscar. Aí entraria todos aqueles pilares do apoio social, de rede social, para que, né, a gente pudesse ter um caminho de melhor resolução dessas questões. Então, desde a formação médica, por exemplo, tem alguns serviços, né, de graduação, ou melhor dizendo, de escolas, né, de ensino, onde promovem grupos de reflexão, grupos de apoio. Nesse sentido, da assistência estudantil é fundamental você ter uma política dentro da faculdade, ou da universidade, da escola médica, de que possa ter, a pessoa tenha claramente, tem um profissional, tem um horário ali que você possa ir lá buscar ajuda, conversar. Eu me lembro que eu mesmo, eu fiz aqui no Rio de Janeiro a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tenho muito carinho pela UERJ, e na época eu estava com algumas questões minhas e por volta estava no terceiro ano médico, nós tínhamos a psicologia médica, acredito que você também tenha tido essa disciplina, e que para muitos colegas não tinha muito sentido, porque, enfim, se discutia questões relacionadas exatamente ao sofrimento, à morte, porque no ciclo médico, no terceiro ano, exatamente a entrada na enfermaria, né, saída do ciclo básico para um ciclo de prática, e é exatamente aí que alguns colegas se confrontam. Então, exatamente acompanhar o aluno de graduação médica, né, durante esse período é fundamental. Algumas crises, digamos, do ciclo, né, vital ali dele vão acontecer na entrada do ensino, do curso, né, o contato com o cadáver. Isso é um aspecto clássico, né, o contato com a morte, o cadáver, como algo que está ali fundamentando o início do seu desenvolvimento profissional, que em geral você vai lidar com pessoas, com saúde, e você começa por essa situação. E depois, terceiro ano, a entrada do ciclo prático, depois, enfim, a preocupação, aí entraria também, por exemplo, os médicos residentes. Médicos residentes, algumas pesquisas de saúde mental também apontam incidência importante também, da mesma forma, de transtornos depressivos, ansiosos, uso de substância. E aí é só pensar de novo, por isso que é importante o contexto global. A gente falou no início de que a incidência de suicídio, a prevalência, por volta de 1 a cada 8 pessoas ali, jovens, né, de 15 a 29 anos, é a quarta maior causa, né, de mortalidade no mundo. E exatamente ali, o médico residente, né, que seja com 20 e poucos anos, está nessa faixa etária, no qual ele ainda está se consolidando em relação à carreira, no qual ele pode estar com uma situação precarizada, porque ele tem que fazer residência, tem que dar o plantão, e alguns já têm família, já têm filho, e a preocupação com o futuro, e vai acabar a residência, e qual o vínculo que ele vai ter de trabalho, como é que eu vou me desenvolver, uma série de incertezas que cercam esse médico jovem, que também, nesse momento da carreira, também é fundamental que as estruturas de ensino e de treinamento pudessem oferecer espaço de cuidado, de reflexão, para essas questões que aparecem, sem dúvida nenhuma. Então, a partir desse contorno de sintomas físicos, somáticos, aí a gente pode talvez falar
não sei se você ia abordar agora, Guilherme, a questão do burnout também, né? Sim, eu acho que é um espaço interessante para a gente falar. Eu vou querer depois pensar um pouquinho essa questão que eu achei muito interessante ser colocado, os espaços protegidos para o profissional médico, que eu acho que essa sim é uma forma de prevenção eficaz que a gente tem quanto a essa questão, mas desenvolve um pouco mais o conceito do burnout e depois a gente pode entrar um pouquinho nessa questão dos ambientes protegidos. Porque o burnout, me parece, ele entra exatamente como uma manifestação desse caminho, né, do médico que vem tendo alguns problemas ao longo, pode ser desde o seu treinamento e ao longo da carreira profissional, e que chega em determinado momento, e claro que o burnout como assim, a gente pode considerar, vamos pensar no mundo, a classificação internacional das doenças. Atualmente, né, nessa última edição, que foi a CID-11, no qual a gente ainda está se familiarizando com o novo texto, o burnout está ali dentro de uma categoria que são os fatores que levam uma pessoa a ter contato, a ter problemas de saúde ou ter contato com serviços de saúde. Então, ele não está categorizado especificamente como uma categoria diagnóstica, né, de patologia, de doença. Mas está como tem um código ali para ele como um fator importante relacionado ao trabalho e que o desemprego, por exemplo, é um fator que leva pessoas a sofrimento, claramente. A precarização do trabalho. E o burnout seria uma manifestação, que é uma síndrome que já vem sendo descrita desde a década de 70, e que está, no Brasil, por exemplo, na realidade brasileira, ela está relacionada dentro da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, aqui a gente já temos um panorama de notificação. Muitas vezes é difícil esse tipo de notificação, como é que você estabelece essa causalidade entre uma situação de trabalho e a síndrome. Mas o que se trata essa síndrome, então? Então, é um apanhado, vamos dizer assim, de alguns sintomas que a gente já falou. Então, a primeira característica que dá o nome à síndrome, né, da questão da autocombustão, né, do burnout, seria a questão dessa uma sensação de exaustão, seja física, uma exaustão emocional, mental, que o profissional tem. E sempre, isso até a própria CID-11 expressa, ratifica ali, ressalta, melhor dizendo, que é essa questão que está relacionada, é uma situação muito específica relacionada ao trabalho, exatamente por ser uma condição relacionada ao processo e organização do trabalho que a pessoa está tendo esse sofrimento. Então, essa exaustão está relacionada ao trabalho. A outra questão é quando a pessoa, à medida que, além de se sentir exausto, e algumas pessoas têm exatamente esse caminho, começam a sentir essa falta de energia, esse esgotamento emocional, e passam por como se fosse um mecanismo de defesa, um certo distanciamento emocional do dia a dia, da rotina de trabalho. E isso pode, sem dúvida nenhuma, e acaba interferindo com o relacionamento com os pacientes. Então, daí que há uma certa descrição dessa situação, como se o profissional ficasse distanciado, tivesse um certo comportamento até de cínico em relação, né, às pessoas que ele está cuidando. Então, ele acaba não cuidando exatamente desse enquadramento que a gente tem da relação médico-paciente, acaba descuidando dessa relação médico-paciente, porque acaba tendo um desinteresse em decorrente mesmo até da exaustão. E por conta disso, ou seja, exausto e distanciado do seu trabalho, ele acaba tendo um senso, que seria o terceiro grande componente do burnout, que é esse senso de inabilidade e incompetência. A pessoa se sente como se estivesse fracassando no seu trabalho. Então, com esse quadro, a gente imagina, né, uma pessoa que tem esse tipo de vivência, ela acaba realmente tendo grandes problemas, não só no próprio trabalho médico, como também no seu dia a dia. Então, daí algumas situações, né, ou, digamos, problemas secundários, né, ele vai ter somatizações, vão ter, né, aquilo que a gente conversou antes, né, de cefaleias, problemas digestivos, pode evoluir também com sintomas ansiosos, depressivos. Então, e muitas vezes até é difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Quando começou a depressão, quando começou o burnout, que as coisas muitas vezes estão muito associadas. Então, é uma situação desafiadora, é uma situação
presente no mundo do trabalho em geral e, sem dúvida nenhuma, um problema importante que a gente deve abordar junto ao trabalho médico, né, ao universo médico, e que muitas vezes está também associado, a gente liga os pontos, nesse caso, infelizmente, com a questão do suicídio, porque isso também é um fator de risco para alguns colegas que não se veem, exatamente por terem talvez até essa trajetória da educação médica, no sentido de que não pode pedir ajuda, não deve pedir ajuda, é ele que deve resolver os problemas, e muitas vezes a pessoa se vê sem saída. Perfeito, Alex. Agora, justamente nessa tua exposição, frente a esse sofrimento, né, nas diversas formas que você apresentou, eu te pergunto, né, e te pergunto assim, te coloco e converso sobre isso, até resgatando um pouco da nossa conversa pré-início do podcast, que foi, na realidade, você falou um pouco de espiritualidade, a gente conversava antes do nosso interesse pela literatura, eu conheço, né, pela nossa amizade, o teu interesse em literatura, a gente falava de umas referências da literatura como remédio, do trabalho do professor Dante Galliani de São Paulo. Que ferramentas, Alex, você entende que nisso que eu chamei antes, daquele ambiente protegido, exposto por você também, você acha que a gente tem, não só no ambiente do trabalho, como no ambiente pessoal? Que ferramentas o médico poderia dispor, digamos assim, para virar esse jogo a favor dele mesmo, né? Numa promoção de saúde dele mesmo, numa promoção de bem-estar? O quanto esses elementos todos que a gente fala, essas relações, que foi uma das falas suas iniciais também, a gente estava falando aqui de uma relação de amizade de quase 50 anos, o quanto todos esses elementos, essas ferramentas, esses alicerces podem ajudar justamente uma retomada desse processo. Assim, queria que você falasse um pouco disso, assim, de que forma todos esses elementos que a gente fala hoje em dia muito das humanidades integradas à saúde, fala um pouco desse ambiente de proteção para o profissional médico, seja a nível institucional ou seja a nível dele mesmo pensar pessoalmente como lidar com isso. Sim, perfeito, Guilherme. É exatamente isso. A gente sempre pensar nessa questão quando a gente fala de promoção ou prevenção em saúde, são, digamos, de forma mais simplificada, essas duas dimensões. Uma dimensão de ações que podem ser individualizadas, de acordo com a disponibilidade, recursos que cada profissional médico possa ter, e algo que fala também daquilo que a gente começou no início, que porque senão a gente acaba hiperresponsabilizando a nós mesmos, como se só dependesse de nós. E exatamente a gente está falando ao contrário disso. Não, a gente sempre depende do outro. A gente só existe à medida, né, até antes do nascimento, a gente é gerado. Talvez isso possa mudar no futuro, né? Existem algumas linhas, né, de ficção científica que falam, né, de seres humanos sendo só se relacionando com máquinas, né? Mas nesse momento é fundamental, desde, né, a concepção, as relações significativas na nossa vida. Então, exatamente essas relações significativas é um dos pilares fundamentais para a promoção e para resgatar um médico dessa situação, que ele possa ter esse senso, que possa contar com alguém. Ou seja, contar literalmente falar, né, com alguém e ter pessoas de confiança no qual ele possa se apoiar. Então, esse apoio ele pode ser a partir dos seus recursos mesmo individuais, mas como eu estava falando antes, quer dizer, tem as questões individuais, mas tem também algo que depois a gente possa falar de uma reorganização mais termos do trabalho, mas isso é mais desafiador porque não depende só daquela pessoa. Vamos ficar, então, inicialmente com a questão dos recursos individuais. Então, pedir ajuda, ter esse senso de poder compartilhar com alguém. Então, o cultivo dessa rede social é fundamental. Outra coisa, cada vez mais, como exatamente a gente trabalha com nossos pacientes, esses pilares da saúde, a atividade física. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu estava dentro de um curso de capacitação para saúde do sono, relacionado à questão da insônia, e a gente estava falando da importância da exposição solar. Parece até a pessoa que estava dando ali naquele momento a aula até falou, pô, parece uma besteira, parece que às vezes até a gente não valoriza tanto, mas isso é um marcador da nossa cronobiologia. É importante para algumas pessoas terem que o dia
eu estou de dia, eu estou, né, exposto à luz do dia, e isso e funcionar, estar em vigília nesse momento, vai facilitar aquela pessoa mais tarde, à medida que anoiteça, à medida que cuide do seu ambiente para que possa ter uma boa noite de sono, o seu organismo possa também saber, né, e ter, não, agora eu vou relaxar e vou dormir. Então, atividade física, alimentação, todos aqueles pilares que a gente fala, né, em trabalho no nosso, possa trabalhar de acordo com a especialidade, com o tipo de ocupação que o médico possa ter, trabalhando esses pilares, são fundamentais em trabalhar consigo mesmo. E muitas vezes a gente há uma discrepância, muitas vezes, né, do que a gente prega, do que a gente conversa, do que a gente orienta e o que a gente faz com a gente mesmo. Eu, tão particularmente na área da promoção à saúde, eu estou o tempo todo me auto-questionando em relação a isso. Recentemente mesmo eu fui verificar, eu tenho hipertensão arterial e percebi que durante a semana eu abusei um pouco do cloreto de sódio. E fui verificar, porque a gente estava testando uns aparelhos lá no trabalho, e eu estava com uma pressão limítrofe na quarta-feira. Aí eu conversei com a colega sobre isso, a colega enfermeira, enfim. Aí ela logo fez, não, vamos fazer um mapa disso aqui e tal. Então, e é exatamente isso. Acho que é algo que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida também. Então, fora esses pilares mais, digamos, tradicionais, da atividade física, alimentação saudável, você também pode ter uma capacitação ou experimentar algumas técnicas relacionadas a relaxamento, técnicas simples de respiração, que você possa ter algum tipo de capacitação para isso e poder aplicar no seu dia a dia. Tem intervalos, porque às vezes o nosso dia não tem intervalos, às vezes você emenda uma ação, numa atividade em outra. Sendo que a gente está numa sociedade que a nossa atenção ela é disputada o tempo todo, né? Seja pelos dispositivos móveis, seja pelo seu trabalho ali presencial, e você está o tempo todo em ação e articulando alguma coisa e não tem um intervalo, não existe um intervalo. E esse intervalo muitas vezes é fundamental exatamente para você aquietar, relaxar, voltar a um estado fisiológico mais estável, e isso ao longo prazo certamente contribui para a manutenção da sua saúde. Então, por exemplo, alguns colegas podem se beneficiar de entrar em algum tipo de treinamento, capacitação para relaxamento, meditação. Isso tem sido muito usado e alguns trabalhos baseados em evidências têm mostrado, de fato, impacto bastante positivo desse tipo de prática para nosso escopo aqui na população em geral e para a comunidade médica. Fora esses cuidados que têm a ver com a questão individual, e muitas vezes tem a ver com a questão motivacional, né, Guilherme? Porque muitas vezes a pessoa está tão distanciada de si que ela não consegue perceber isso, não consegue incluir isso, nem vislumbrar isso, né, no campo da entrevista motivacional e do campo do uso de substâncias. A gente usa um pouco uma classificação que fala que a pessoa está pré-contemplativa, contemplativa. Quer dizer, pré-contemplativa, por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar, ela não está ela fuma, mas não acha que aquilo é um problema. Eu fumo mesmo, meu avô fumava e viveu até 90 anos e não tem problema nenhum. Então, ele está pré-contemplativo, aquilo não é uma questão para ele. Contemplativo quando a pessoa vislumbra, poxa, eu estou tossindo, eu subo um lance de escada, fico cansado e eu não consigo, tem alguma coisa errada comigo, acho que eu deveria parar de fumar. E depois ele pode entrar em ação, que seria outra etapa motivacional, quer dizer, ele procura ajuda, ele reduz o número de cigarros, um exemplo assim. E muitas vezes o médico, em relação a essa questão do autocuidado, acho que é um outro termo chave para a gente, o autocuidado é uma linha de literacia, educação e saúde bastante importante atualmente na área da promoção. O quanto a gente trabalha com o nosso cliente, o paciente, informações sobre o cuidado, seja sobre doença, sobre adoecimento, mas também sobre o autocuidado, como é que ele pode evoluir nisso. E esse tipo de trabalho é também muito importante, a noção do autocuidado com nós mesmos, médicos, porque muitas vezes a gente se distancia mesmo do nosso corpo e do nosso mental. E você tinha falado também num momento do espiritual, né, da questão das humanidades.
Então, todo esse senso, né, de essa busca, né, que aí a gente fala um termo, né, do autoconhecimento, parece uma palavra muito gasta, né, uma palavra, às vezes, até muito antiga, assim, muito banalizada, mas que, de fato, é um caminho importante, também um outro, digamos assim, pilar para esse tipo para que a gente possa sair desse estado que a gente fala meio do automatismo, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente possa, então, ter um momento de parada. Poxa, em que momento de vida que eu estou? O que eu preciso? E muitas vezes isso leva a pessoa a um redesenho da sua vida profissional mesmo. Só complementando a questão, isso é a nível individual, mas a nível organizacional é muito desafiador isso. Quer dizer, como é que a gente consegue trabalhar com a estrutura hospitalar, com a estrutura assistencial, com o campo da saúde, do trabalho em saúde como um todo, para que a gente possa evitar jornadas de trabalho extensivas, jornadas de trabalho extenuantes, a necessidade de você ter vários vínculos, ou seja, várias entradas, vários ambientes de trabalho, às vezes muito diferentes uns dos outros, e que nos desafiam em relação ao enfrentamento, à adaptação, àquela autonomia que a gente falou no início, do senso de autonomia sobre o ambiente onde a gente está, que é algo importante para o nosso bem-estar e qualidade de vida. Então, como é que a gente consegue, né, em termos macro, intervir nesse mundo do trabalho médico, e que isso é fundamental também, porque teve até eu não me detive sobre a obra dele, a questão do Domenico De Masi, né, quando ele fala do ócio criativo, quer dizer, que a gente possa ter a nossa vida. Eu me lembro quando a gente eu comecei meu treinamento em psiquiatria, a gente tinha um livro que falava muito que, para além do cuidado com o paciente, era fundamental o médico, o terapeuta, ter fontes de satisfação que não seja no trabalho. Uhum. Porque, às vezes, o trabalho a gente não tem um controle total, claro que a gente não tem, nem sobre a vida das pessoas que a gente cuida, nem sobre, às vezes, a estrutura, né, assistencial que está ali montada. E se a gente jogar a nossa satisfação, a nossa realização pessoal apenas ali, a gente corre um grande risco de se frustrar e de sofrer muito, e isso virar uma bola de neve em termos de sintomatologia mental. Então, é fundamental, e aí eu expando isso para o trabalho médico, que todos nós tenhamos nossas fontes, além do trabalho, outras fontes de satisfação da nossa vida pessoal, a importância da cultura, a importância dessa dimensão espiritual, do autoconhecimento, de um senso de ligação com a vida, com onde a gente está, com o outro. E isso tudo pode ser um mundo a ser descoberto pelo médico, né, que muitas vezes está ali envolto, né, nas suas agruras, nas suas dificuldades do dia a dia. Então, isso pode ser uma abertura para um mundo diferente, um mundo de maior satisfação mesmo, né? Alex, excelente. Eu te ouviria o dia todo, te ouviria por muito mais do que o dia todo. Aliás, eu gosto de ouvir você há quase 50 anos. Gosto de compartilhar da tua vida, da tua amizade em 50 anos. Te agradeço enormemente a tua presença. A gente vai parar por aqui, mas eu te dou esse espaço para você... Eu sempre brinco que é falar aquilo que eu não te perguntei, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Comunicar como que você pode ser encontrado. Nós mostraremos para quem nos ouve aqui todas as mídias sociais do Universo Doc que estarão disponíveis em vídeo, as entrevistas. Tenho certeza que a gente voltará a esse tema, a gente voltará a ter você aqui, a casa é sua. E eu fico aguardando tuas considerações finais e agradecendo mais uma vez a tua presença, não só aqui com a gente, como no meu caso pessoal, na minha vida. Poxa, fico até emocionado, Gui, com as tuas palavras e aquela questão, né, de primeiro agradecer o seu convite. Fico muito honrado de poder, né, você considerar que nesses programas agora inaugurais aqui da DOC, né, eu estar participando. Fico muito honrado por isso, estar participando do projeto, desse trabalho. Agradecer a DOC também pelo convite na tua pessoa.
é uma oportunidade incrível, né, de poder estar chegando também ao público médico, conversando, né, de uma outra forma. Então, desejo boa sorte ao projeto, as próximas etapas do que vocês estão programando. Em relação ao contato comigo, até estava brincando no início, né, antes da gravação, em relação à rede social, eu não sou muito ligado nisso, mas vou deixar então um e-mail, né, que seria o alexandrecpst@gmail.com. Eu aboli o Schreiner do meu e-mail, mas por razões óbvias, né, porque até digitar isso não dava certo. Então agora é alexandrecpst@gmail.com. Alex, obrigado sempre. Obrigado.